a partir do versículo 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Bem, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. A minha oração nesta noite, Pai, é que tu venha nos usar, Senhor, com ousadia. Nós queremos, Pai, diminuir para que o Senhor cresça na minha vida, nesse ministério, na vida dos meus irmãos. Senhor, tu venha trabalhar conosco, Pai, de uma maneira tremenda, porque hoje nós queremos e nós vamos sair daqui de uma maneira muito diferente com que entramos, certo de que a vitória é nossa, no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Amados, uma palavra muito conhecida do profeta Abacuque, um profeta que viveu no ano 600 antes de Cristo, foi contemporâneo de outro profeta, profeta Naum, e que esse profeta estava vivendo um grande conflito na sua vida pessoal. Abacuque, aqui, se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 1, vai falando sobre o clamor do profeta ao Senhor. Ele estava vivendo um problema tremendo, onde ele clamava a Deus e parecia que Deus não respondia ao seu clamor, onde diz: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Tem um momento da nossa vida que nós achamos assim também. Tanto problema, tanta tribulação, tantas coisas nós somos acometidos, que nós temos em algum momento da nossa vida um sentimento de que o nosso clamor, as nossas orações não estão chegando aos ouvidos do Pai. Parece que quando chega, Deus tem demorado, tem sido tardio. E aqui, o profeta Abacuque fazendo o seu clamor, a sua petição ao Senhor, onde chega aqui no capítulo 3, verso 17, Deus já havia se revelado a ele, já havia falado com ele sobre os seus mistérios. Eu queria compartilhar com você nesta noite uma ilustração que trata aquilo que nós vamos aprender com o profeta Abacuque. É uma história contra a história de uma indústria de calçados. Ela queria desenvolver um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Então ela mandou 2 de seus melhores consultores, os melhores vendedores para a Índia. Mas ela mandou para pontos diferentes. Um foi para um lugar na Índia e o outro consultor e vendedor foi para um outro lugar na Índia. E quando eles chegaram lá para fazer as suas observações, eles observaram, todos dois, algo diferente. E o primeiro mandou um fax para a sua empresa e disse assim: senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. E o segundo também fez a sua observação e mandou um e-mail para a fábrica. E ele disse o seguinte: senhores,
exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapato ainda. Veja que a visão do segundo foi diferente. O primeiro mandou abortar, mandou cancelar, mandou parar o projeto, porque lá ninguém usava sapato. Mas o segundo, ele tinha uma outra observação. Ele disse, triplique. Perdão, por quê? Ninguém usa sapato. Ou seja, vamos aumentar a produção, porque eles não usam sapato por enquanto, mas eles vão usar, porque eu vou fazer um trabalho aqui na Índia, onde muitos daqui, há um breve período de tempo, estarão usando os nossos sapatos. Ele teve um foco, uma visão completamente diferente do que teve o primeiro. Sobre isso eu queria dar o tema da nossa mensagem desta noite. Crer é viver a vida pelo avesso. Crer é viver a vida pelo avesso. Veja, Abacuque aqui, ele está vivendo um grande conflito. Por quê? Porque ele sabia que ele seria atingido pelos seus inimigos, os assírios, os babilônios. Eles vinham e ele estava apavorado com essa situação. Ele começa a clamar a Deus e parecia para ele que Deus não estava atento para aquilo que ia acontecer sobre a vida dele e dos seus. Mas chega um momento em que Deus coloca para ele que, muito embora parecesse que ele não estava atento ao clamor de Abacuque, ele estava assim, mas que tudo iria acontecer não no tempo dele, mas no tempo de Deus. Então Abacuque, ele começa a se sentir muito melhor. Veja que quando chega no verso 17, ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Ele estava dizendo que ainda que viessem os seus inimigos e que saqueassem a sua cidade, destruíssem tudo, ainda que varressem toda a sua cidade, ainda assim ele cria no Deus da salvação, ainda assim ele estava crendo que Deus era poderoso para suprir todas as suas necessidades. E ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Será que você nessa noite pode ter esse sentimento de se alegrar no Senhor, ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça que está vindo contra a sua vida? Você pode fazer essa declaração que o profeta fez, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Agora Abacuque, ele vê as coisas de um outro ângulo. Ele está dizendo o seguinte, ainda que tudo se perca, o Senhor tem poupado a minha vida, o Senhor tem me dado uma nova direção, e o Senhor tem me feito ver algo diferente que não via antes. Tem um momento da nossa vida que nós olhamos para algumas coisas que nós não conseguimos ver que aquilo vai dar certo. Começamos um projeto e quando nós nos deparamos com as dificuldades que nos são impostas, nós temos uma impressão de que não vai dar certo. Eu lembro quando eu vendi uma Fiat 147 que nós tínhamos, e quando eu vendi aquele carro, me deu uma sensação, um aperto no coração, porque eu imaginava que jamais poderia comprar outro carro. A situação estava muito difícil. Sabe, lá na frente nós conseguimos comprar outro carro. Tem um momento da nossa vida que a gente tem um sentimento de angústia, de tristeza, de que nada vai dar certo, de que se a gente perder alguma coisa, desfizer de alguma coisa, a gente não vai conquistar outras coisas. E Abacuque não estava diferente. Mas Deus fez ele ver de que ele era Deus, de que ele deveria ter essa alegria no Deus dele,